Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, bem-vinda à disciplina de Didática de Filosofia. Eu sou a professora Roberta e estou responsável por acompanhá-los nessa disciplina. E eu estou muito feliz em podermos estar juntos, ainda que de forma virtual. No eAula está disponível o nosso plano de ensino. O que é didática de filosofia, então? É uma disciplina de grande importância na formação de professores, Porque ela tem por objetivo refletir a respeito dos fundamentos, então, da nossa prática docente e a construção da formação e do profissional da educação. Nossa disciplina, ela tem aspectos práticos, Como a seleção de conteúdos, escolha de procedimentos de ensino, planejamento de aulas, até dicas para a elaboração de instrumentos de avaliação. Porém, é também uma disciplina que se preocupa com questões teóricas, como, por exemplo, a relação entre a didática e as diversas concepções pedagógicas historicamente construídas. Teremos, então, como objetivo também instrumentalizar o professor, a professora de filosofia, para realizar a transposição didática de conteúdos que são tradicionais da filosofia, no sentido de estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e também consolidar competências. Veremos que não podemos pensar a didática como uma arte de ensinar tudo a todos, Não podemos também concebê-la como uma disciplina com ou sem a qual tudo permanece igual, Dizendo de outra forma, se aprender didática, por si só não vai fazer de nós capazes de ensinar tudo a todos, pelo menos nos ajudará a melhor enfrentar os desafios diários das relações pedagógicas travadas em sala de aula. Saber selecionar melhor, então, os conteúdos, Elaborar bons objetivos, escolher procedimentos adequados de ensino, planejar melhor nossas aulas, compreender os nossos processos de formação e também qualificação, enquanto professores e professoras, trará contribuições, então, que são substanciais à nossa prática. Então, nessa nossa primeira aula, nós estudaremos o conceito de didática, sua evolução histórica mundial e também aspectos históricos relacionados à didática no Brasil. Didática, essa palavra, você já pensou sobre esse termo? Este termo, ele é conhecido, então, desde os antigos gregos e com significação bastante semelhante à que muitos atribuem ao vocábulo atualmente. A palavra didática, ela pode ser traduzida como arte ou técnica de ensinar, fazer aprender ou instruir, No entanto, enquanto uma disciplina ou um campo de estudos específico, a didática surgiu, com João Amós Comênios, é dele a definição. Talvez um pouco exagerada, mas que revela bem o espírito de sua obra. Ele falava o seguinte, que a didática é a arte de ensinar tudo a todos. Então, em sua obra principal, Didática Magna, o Comênios, ele expõe seus princípios e suas propostas educacionais. Seu pensamento, ele é bastante avançado para a sua época, que escreveu entre 1633 e 1638. Com essas, então, duas definições de didática, que eu falei para vocês, já é possível ter uma boa ideia do que seja esse campo de conhecimento, Como vocês podem ver, está claro que a didática se preocupa com o ensino, com as condições de aprendizagem, Ou seja, com o processo de ensino e aprendizagem. Aí eu trago para vocês o autor Libânio. Ele fala o seguinte, que ela se preocupa com um processo, como um todo, incluindo os objetivos, os conteúdos, os métodos e os procedimentos, As duas perspectivas se complementam, pois toda organização no processo de aprender e ensinar existe em virtude dos sujeitos que estão envolvidos nesse processo, Ou seja, os professores e os alunos. Porém, tudo isso seria insuficiente se o professor
professora, né, não tivesse claras as finalidades da educação. E isso transcende o espaço da sala de aula e da escola. Por quê? Porque tem a ver com as opções políticas, né, filosóficas, a seleção de conteúdo, as escolhas dos métodos de ensino e de formas de avaliação, né? Que elas estão intimamente ligadas a determinadas convicções e visões de mundo, né? Como bem lembra o professor Libânio, que eu estou citando para vocês, né? A prática docente, ela está diretamente relacionada com para que educar, ou seja, a sua intencionalidade. Essa palavra é muito importante. Pois a educação, ela se realiza numa sociedade formada por grupos sociais que têm uma visão distinta de finalidades educativas. Então, os grupos que detêm o poder político e econômico, eles querem uma educação que forme pessoas que sejam submissas, né, que aceitem como natural a desigualdade social e o atual sistema econômico. Então, os grupos que se identificam com as necessidades e aspirações do povo querem uma educação que contribua para formar crianças, jovens e adultos, né, que sejam capazes de aprender criticamente as realidades sociais e de se colocarem também como sujeitos ativos na tarefa de construção de uma sociedade que seja mais humana e mais igualitária. Então, veja que deste ponto de vista, a didática ela deixa de ser uma disciplina meramente técnica e instrumental, né? Por quê? Porque o aspecto técnico, ele é importante, né? Mas os aspectos humano e político, né, como nós veremos mais adiante, não podem deixar de compor o campo das preocupações da didática, né? Dependendo do tipo de ser humano que se quer ajudar a formar e para que tipo de sociedade se quer formar, esse ser humano, então, as nossas opções didáticas, elas serão diferentes, né? Dependendo da nossa intencionalidade. Então, de forma geral, nós podemos conceituar a didática como uma disciplina pedagógica que se preocupa com o processo de ensinar e aprender, procurando sempre melhorar a aprendizagem, mas sem perder de vista as finalidades sociais, humanas e políticas, né? Que são últimas da educação e são importantes. Como já vimos, então, a didática moderna, ela surge especialmente com os trabalhos de Comênios, né? Mas o termo que nos foi legado pelos gregos antigos já é muito tempo utilizado. Embora representasse no início apenas o que hoje nós consideramos como um dos aspectos da didática, ou seja, sua dimensão técnica, né? A evolução histórica da didática, ela está relacionada então com a evolução histórica da própria educação, que como sabemos, né, desde a antiguidade até praticamente o século XIX, não apresentou mudanças muito expressivas, né? Infelizmente, muitas dessas mudanças ainda estamos tentando almejar. Durante, então, todo esse período, a aprendizagem era do tipo passivo e receptivo, né? Que, infelizmente, esse tipo de ensino ainda persiste em muitos lugares, né? Embora a pedagogia e a didática, elas tenham um propósito, tem como proposto, né, muitos outros modelos nos últimos 2 séculos, né? Porém, isso não é assunto, né, para esse momento agora. Nós vamos voltar para o nosso breve histórico da didática, né? Nesse tipo de aprendizagem receptiva e passiva, aprender era sinônimo de memorizar e repetir. A compreensão e a crítica, elas estavam reservadas apenas àqueles poucos, né, que conseguiam atingir os mais altos níveis de escolarização. Então, é claro que o volume de informações disponíveis era infinitamente menor do que nós temos hoje, né, esse bombardeio de informações. Então, por isso, era possível que alguns decorassem e recitassem alguns textos. Porém, mesmo naquela época, alguns pensadores já se rebelavam, então, contra esse modelo didático, né? Eu vou citar para vocês um exemplo que é conhecido de todos nós, o caso do filósofo grego Sócrates. Seu método de ensino nada tinha a ver com a repetição ou a decoreba, né? Como a gente diz, né? Que assim, então, sua mãe era uma parteira de crianças e ele era um parteiro de ideias, vamos dizer assim, né? Ele fazia as pessoas refletirem
convencerem-se de sua ignorância e formular suas próprias hipóteses a partir das perguntas, né, que ele ia fazendo. Então, além de Sócrates, muitos outros filósofos e professores propuseram, então, alternativas didáticas à educação, mas que não tiveram efeitos práticos na vida escolar, né? Como eu já disse, a grande guinada, então, rumo à didática moderna, vai se dar, então, com a obra de Comênios, né? E alguns dos seus postulados, eles já foram também apontados, né, anteriormente por mim. E o Comênios, ele irá se diferenciar bastante dos educadores medievais em relação aos métodos de ensino. Em relação às finalidades da educação, que também fazem parte, então, do repertório de preocupações da didática, Comênios, ele não avança. O que acontece? Para ele, o homem, o ser humano, deve buscar em alguma instância a felicidade eterna dentro da tradição cristã, na qual foi ele também educado. Então, a educação, ela deve perseguir esse objetivo, ou seja, preparar as crianças e os jovens adultos para alcançar a felicidade eterna. As questões, então, de cunho social e político ainda não se fazem presentes nesse nascimento da didática moderna. Então, nós vamos encontrar já uma preocupação notadamente política nos escritos, né, do filósofo Jean-Jacques Rousseau, em sua obra Emílio, né, ou da educação, né? O Rousseau, ele sugere um sistema educacional capaz de formar um ser humano que consiga conviver com a sociedade que é, por definição, corrupta. Então é bom lembrar que Rousseau acredita que as pessoas nascem boas, mas a sociedade as corrompe. Suas ideias sociais e políticas, então, elas vão servir de base para a renovação ideológica, que poucos anos mais tarde vai culminar, então, na Revolução Francesa, e cujas repercussões no mundo ocidental nós acabamos conhecendo muito bem, né? Então, esse pensamento educacional que Johann, também Pestalozzi, sofreu forte influência de Rousseau, né? Agora, o Johann Pestalozzi, né? Como seu mestre, o Pestalozzi, ele acreditava que o ser humano nasce bom e é formado pelo ambiente no qual vive. Então, era necessário, portanto, tornar esse ambiente o mais próximo possível das condições naturais, né? Para que o caráter do indivíduo se desenvolvesse ou fosse formado positivamente. Então, Pestalozzi, ele acreditava também que a transformação da sociedade, ela iria se processar através da educação. E a educação, para o Pestalozzi, ela tinha por finalidade o desenvolvimento, então, natural, progressivo e harmonioso de todas as faculdades e aptidões do ser humano, no seu aspecto metodológico. Então, a didática de Pestalozzi, ela é pouco prescritiva, né? Vamos dizer assim, nesse aspecto metodológico, porque não há uma preocupação excessiva com regras, ocupando-se mais com os princípios, né? E com as condições ambientais que favorecessem o desenvolvimento harmônico das crianças, do ser humano de forma geral, né? Ele propunha também que toda criança, independente do seu nível social, deveria ter acesso à educação. E ele foi o primeiro a advogar também de forma explícita que a educação, ela deve se dar respeitando-se o desenvolvimento infantil. E um dos educadores, agora, para lembrar, né, vocês, que sofreu influência de Pestalozzi, né, pelo menos na fase inicial dos seus trabalhos, foi o alemão Johann Herbert. Alguns consideram que foi o primeiro autor, então, a formular a pedagogia em termos propriamente científicos. A teoria, então, do Herbert é bastante ampla e complexa, e ela conta com grande contribuição, então, da psicologia. A sua proposta, ela tem um forte conteúdo moral, enfatizando, então, a finalidade última da educação, que para ele é a formação da moralidade e da virtude, moldando as vontades e os desejos das pessoas. Então, a ação pedagógica para Herbert, ela deve se guiar por 3 procedimentos, tá?
Vou citar para vocês agora esses três. O governo, que representa o controle exercido pelos pais e professores sobre as crianças para adaptá-las, então, às normas do mundo adulto, né? A fim de viabilizar a escolarização. A outra, a instrução, principal momento da educação, que deve se basear no interesse, sem o qual não há garantias da atenção, então, dos alunos, nem de que novas ideias possam ser assimiladas, né? E o último, a disciplina, que ao contrário do governo, ela caracteriza já a autonomia do educando, em virtude do seu amadurecimento moral. Então, o método didático de Herbert, ele constitui-se de 5 passos que devem ser seguidos em cada unidade instrucional, né? Que o primeiro é a preparação, que é o momento inicial no qual o professor relembra os conhecimentos prévios, né, a respeito do assunto, para criar, então, um interesse pelo novo conteúdo a ser estudado. A apresentação, né, que é quando o novo conteúdo é apresentado, partindo-se, então, do concreto. E a assimilação, que é o momento no qual o aluno, comparando o assunto novo com aquilo que já estudou, ele acaba distinguindo as semelhanças e as diferenças. E a generalização, partindo das experiências concretas, o aluno, então, ele deve ser capaz de abstrair, desenvolvendo, então, conceitos gerais. E a aplicação através de exercícios, que o aluno demonstra, então, que consegue aplicar praticamente aquilo que estudou, contrapondo-se à passividade, então, do ensino tradicional, né? Que até então aparece, então, depois o John Dewey. Para ele, a atividade é inerente ao ser humano, né? Para o John Dewey, acontece o seguinte: a ação precede o conhecimento e o pensamento. E antes de existir como ser pensante, o ser humano é um ser que age. E a teoria resulta da prática. Logo, o conhecimento e o ensino devem estar intimamente relacionados à ação, à prática, à experiência, né? Dewey, ele considera o ser humano um ser eminentemente social. Por isso, as necessidades sociais é que norteiam sua concepção de vida e de educação. E ele considera que os motivos morais, eles precisam estar a serviço de finalidades sociais, né? Então, assim, a cooperação e o trabalho grupal, por exemplo, são os elementos fundamentais da vida coletiva, satisfazendo, então, as necessidades sociais e psíquicas dos humanos. Então, é dele a fórmula que a gente fala, que é vida humana igual a vida social, que é igual a cooperação. E a educação deve, portanto, organizar-se em torno destes elementos. E o John Dewey, ele é um dos educadores mais influentes do século XX. Porque suas ideias, elas deram origem a um movimento que ficou conhecido pelo nome de Escola Nova, né? Nascido para fazer o contraponto ao ensino tradicional, que reinou na educação escolar por muito tempo, né? Então, a didática, agora eu vou falar sobre a didática no Brasil, né? Como sabemos, então, a educação formal no Brasil, ela inicia-se apenas em 1549, com a chegada dos padres jesuítas, né? Que foram os principais educadores do período colonial, atuando até mais ou menos 1759. Essa educação, ela servia especialmente para a aculturação, que a gente chama, né? E catequização dos indígenas e dos negros. E a instrução também dos descendentes dos colonizadores. Então, o plano de instrução se manifestava no Ratio Studiorum, originário da Europa e utilizado pelos jesuítas no mundo todo. E aqui no Brasil representou essa pedagogia tradicional religiosa. Esse ideal, que é uma palavra em latim, Ratio Studiorum, era a formação do homem universal, humanista e cristão. E a educação, ela se preocupava com o ensino humanista, de cultura geral, né, e enciclopédico. E ela era alicerçada em São Tomás de Aquino, numa obra de São Tomás de Aquino, que corresponde a uma articulação entre a filosofia de Aristóteles e a tradição cristã, que é base da pedagogia tradicional, então, na vertente religiosa. Então, de acordo ainda
com isso que eu estou falando para vocês, né, os pressupostos didáticos implícitos no Ratio enfocavam instrumentos e regras metodológicas, compreendendo então o estudo privado, que é cerne de todo o processo, no qual o professor ele prescrevia o método de estudo, o conteúdo e o horário. E as aulas, elas eram ministradas de forma expositiva. As lições, elas eram tomadas dos alunos oralmente, repetindo o que fora exposto pelo mestre. As aulas eram preparadas dando-se especial atenção a um método que compreendia verificação do conteúdo anterior, correção, repetição, explicação, interrogação e ditado. Com a expulsão dos jesuítas, então, a educação escolar brasileira, né, que era parca, ela quase desaparece. A segunda vertente, então, educacional, a adentrar, né, as terras brasileiras foi a pedagogia tradicional leiga, né, que a gente chama assim, que o modelo didático, ele praticamente não se alterou, embora a ênfase não fosse mais aquela doutrinação cristã, né? E o autor mais influente do período foi o Herbert, que já foi apresentado anteriormente para vocês, né? Já falei para vocês. O relacionamento professor-aluno, né, professor-aluno, ele é hierárquico e autoritário. O professor, ele se torna o centro do processo de aprendizagem, né, na educação tradicional, concebendo, então, o aluno como um ser receptivo e relativamente passivo. Na sala de aula, mestres e alunos estão separados e não há necessidade de comunicação entre eles. A disciplina é a forma de garantir a atenção e o silêncio é a ordem. Então, a didática na pedagogia tradicional, ela é entendida como um conjunto de regras que visa assegurar aos futuros professores, então, as orientações necessárias ao trabalho docente. O que vocês acham disso? Esse enfoque didático, ele supõe, então, uma atividade docente totalmente autônoma em relação à política, né? Dissociando educação e sociedade. Tal didática, então, ela separa a teoria e a prática, compreendida, então, como a aplicação da teoria e o ensino como doutrinação. Então, no Brasil, como também no resto do mundo ocidental, né, o contraponto à pedagogia e às didáticas tradicionais, ele é promovido, então, pelo movimento escolanovista. O marco inicial, então, ele se dá com o lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Isso se deu em 1932, mais ou menos, né? E em 1934, a didática aparece pela primeira vez como uma disciplina dos cursos de formação de professores em nível superior, na recém-criada que se chama Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Então, esse movimento, o escolanovismo, ele defende princípios democráticos e o direito de todos à educação. A sua característica mais marcante é a valorização da criança, né, do ser humano, vista como um ser dotado de poderes individuais, cuja liberdade, autonomia e interesses devem ser respeitados. Então, o professor, ele torna-se um auxiliar do desenvolvimento livre e espontâneo da criança, né? Ele é um facilitador da aprendizagem. E os processos de transmissão, recepção, eles são substituídos pelo processo de elaboração pessoal, certo? E o saber, ele é centrado no sujeito cognoscente. Então, o centro do processo ensino-aprendizagem, né, não é mais o professor, nem o conteúdo, mas o aluno. A didática, então, escolanovista, ela privilegia os aspectos que são técnicos e práticos, então, do processo de ensino e aprendizagem. Então, a exemplo do que ocorria nos métodos tradicionais, o contexto sociopolítico, ele é ignorado e a didática se apresenta como eminentemente instrumental, ainda que em novas bases, né? Pois o seu alicerce, ele passa a ser a psicologia do desenvolvimento, então, e da aprendizagem. Então, por ser uma didática, né, que ela tem uma base psicológica, as ideias de aprender fazendo e aprender a aprender, que vocês já devem ter ouvido esses termos, né, estão sempre presentes.
A partir da década, então, de 1960, né, do século XX, a escola nova ela começa a perder sua força, pois entra em cena a pedagogia tecnicista, né, que é embasada nos princípios da psicologia comportamentalista ou behaviorista, né, como nós falamos. Né, ela derivou de uma didática que pode ser chamada de tecnologia educacional. O que acontece? A eficiência, né, e a eficácia do processo ensino e aprendizagem passam a ser as preocupações básicas, né, na educação tecnicista. Nessa perspectiva, então, os conteúdos dos cursos de didática, eles centram-se na organização racional do processo de ensino, ou seja, no planejamento didático formal, na elaboração de materiais instrucionais, né, nos livros didáticos descartáveis, né? E a preocupação básica é a descrição e a especificação comportamental e operacional dos objetivos, né? O desenvolvimento, então, dos componentes da instrução, a análise das condições ambientais, a avaliação somativa, né, que nós chamamos a implementação e o controle, enfim, toda essa mecanização do processo de ensino e a supervalorização dos meios sofisticados, tudo isso envolve essa perspectiva, né? Essa perspectiva didática, então, afirmando a neutralidade científica dos métodos, ela acabou desvinculando-os, né, do contexto no qual foram produzidos e também das finalidades às quais serviam. O ensino tecnicista, ele então é compartimentalizado, então fragmentado e também dissociado da realidade sociopolítica, né? Então, dessa forma, acaba acentuando-se ainda mais o fosso entre a teoria e a prática. E o professor, nesse processo, dessa forma de educação, ele é transformado em um mero executor de planejamentos pré-concebidos, né? Muito, então, do formalismo didático que nós vemos hoje nas instituições brasileiras, né, de ensino, é resquício desse modelo da educação tecnicista. Então, desde a década de 80 do século passado, os fundamentos da didática tecnicista e das demais correntes também que a antecederam, elas passam a ser duramente questionados. Então, a partir de então, o saber didático, ele caracteriza-se por discutir suas limitações epistemológicas, as quais se juntam às críticas ao seu caráter ideológico também, e à sua funcionalidade em relação ao papel do ensino e da escola, né? Ligado, então, à reprodução das relações sociais de produção e, consequentemente, à manutenção, então, do sistema socioeconômico e político brasileiro, que está vigente no período, né? Então, aparece um novo elemento nesse cenário didático, né? Qual seja a preocupação com os aspectos sociopolíticos, né, do processo de ensino. E é mais ou menos nessa perspectiva que a didática, ela caminha nos dias atuais, né, que não é possível pensá-la sem os seus componentes, né, técnicos. Entretanto, né, sabemos hoje que os métodos e técnicas, eles não são neutros, né, eles servem a determinados propósitos. Por isso, o como ensinar é tão importante quanto o para que ensinar, a intencionalidade. Bom, por hoje nós ficamos por aqui. Na nossa próxima aula, nós iniciaremos os estudos sobre as tendências pedagógicas. Qualquer dúvida que tiverem, há um fórum para o esclarecimento das dúvidas, né? Nós também temos os nossos professores tutores presenciais e a nossa professora tutora à distância, Thaís. Há uma tarefa também disponível no eAula e o nosso plano de ensino também está disponível no eAula, como nossa bibliografia. Eu desejo um bom estudo a todos e todas e até a nossa próxima aula. Um abraço!